Bom dia, na paz do Senhor. Eu não costumo gravar vídeo nesse horário, né? Mas hoje eu tive que vir, né? Porque uma coisa assim... Irmãos, eu vou falar uma coisa. Eu pus esse tema alerta, né? Nos meus vídeos. E isso tem... A cada dia Deus está me alertando coisas mais fortes, mais... Meu Deus, e a cada... Para mim não é difícil, não tem dificuldade nenhuma. Mas assim, né? Que a gente vai alertando. Eu fui de novo, conjecturei com Deus, Deus falou, ouça quem quiser ouvir, quem não quiser ouvir, que deixe de ouvir. Mas a gente tem que prosseguir, né, irmãos? Dá para ver que as coisas estão se afunilando. Eu estava assim distraída, daqui a pouco me vi numa feira. Uma feira de comida, de comida não, de legumes, feira. E aí eu estava andando e meu marido saiu de perto de mim e eu fiquei assim era tão natural que parece que eu estava lá. Depois eu vi que não estava lá, não era visão, eu vi eu naquela feira. Aí eu me abaixei para ver uns artesanatos que tinha, assim, uma pessoa forrou, estava no chão mostrando assim, e eu abaixei para ver, a hora que eu abaixei para ver, eu vi que começou a ficar escuro e frio. Aí eu olhei o relógio que tinha numa parede, assim, o relógio começou a rodar para trás. Rodar rapidamente os ponteiros para trás. E eu olhei, aí a hora que eu olhei aquilo, eu vi as pessoas correndo e gritando. Irmãos, e o desespero é tanto que eu fico assim, que depois que eu saio daquela visão, daquela situação, eu fico sentindo dentro de mim. E aí eu vi aqueles gritos, aquele povo gritando, eu falei, ai meu Deus. Aí eu balancei minha cabecinha e fiquei, Jesus, de novo, eu estou vendo essas coisas, é difícil. Aí eu peguei, fiquei distraída, fiquei assim, né, pensativa naquilo lá, sentada na mesa. Na mesa não, né, sentada na cadeira. Aí eu peguei, escutei, irmãos, pasmem vocês. Eu sei que vocês vão procurar e vai achar, e vai ouvir, e vai sentir a mesma coisa. Eu escutei um som. Era como se fosse uma corneta, um trombone, eu sei lá, porque eu não entendo dessas coisas. Mas como tem a escola aqui perto de casa, que tem uma fanfarra, que por sinal uma benção, eles devem, sabe, tem uma fanfarra aqui que é lindo, assim, o toque, eles saem na rua, até ensaiando na época assim, numa época, eles saem ensaiando na rua, é muito lindo. Todo mundo sai para fora para ouvir, e eu pensei que era eles tocando. Aí eu fiquei prestando atenção, mas só tocava aquele som, não tinha som de outra coisa. Era como se fosse uma corneta, uma trombeta, ou sei lá. Aí eu falei, mas é diferente, eu nunca ouvi esse som. Eu nunca ouvi. Saí para fora até eu vim para cá do jeito que eu estava em casa. Aí eu saí lá fora e escutava. Aí primeiro eu prestei atenção no rosto do meu marido, no jeito do meu marido não estava ouvindo, ele estava lá entretido no celular, fritando uns salgados, né, que tá hora de abrir o quiosque. E eu não... Eu falei, meu Deus, será que eu tô... É coisa da minha cabeça. Aí eu fiz assim. Eu não ouvi. Eu falei, não é na cabeça, que fosse na cabeça, continuava tocando. Tirei a mão, continuei ouvindo. Aí eu fui na direção do som, saí lá fora, abri o portão, olhei para cima. Do meu lado, assim, do meu lado esquerdo, assim, aqui da minha casa, do lado esquerdo para cima, assim, na esquina, tem um ginásio de esporte, que é uma casa que parece uma bola, parece uma tigela, assim, virada de boca para baixo, assim, bem grandão na esquina, para cima da minha casa. E eu comecei a prestar atenção, o som era lá para cima. Aí eu fiquei um tempinho escutando aquele som, irmãos, que entrava dentro da minha alma. Aí eu fiquei vendo, aí as pessoas passavam na rua e não ligava. Não se preocupava de ouvir. Não estava ouvindo. E aí eu falei, que será? Será que eu estou ouvindo demais? Fui ouvindo, assim, prestando atenção, aí era na direção do ginásio, no alto. Lá no alto que tocava, aquela toque. Aí eu fui e falei assim,
Fiquei lá ouvindo e falei assim, alguma coisa estranha, porque se eu tapo os ouvidos, eu não ouço. As pessoas não estão ouvindo. Isso está vindo do céu, esse barulho. Aí eu fiquei ali até que foi parando, parou. Aí eu vim para dentro, falei, agora eu vou procurar no Google aqui, som de trombeta. Não deu. Som de corneta, não deu. Som disso, fui procurando sons que eu podia, de instrumento assim, de sopro, não ouvi nenhum. Aí tinha uma sugestão lá, som de chofar. Aí eu cliquei num som de chofar. Não pesquisei ainda, mas eu sei que chofar é um instrumento que tem lá no Israel, lá em Jerusalém. Eles tocam no templo. Irmãos, o som de chofar. Aí, se vocês ficar curiosos, procura lá e vai ver. Vocês vão ver, né? Vão ouvir o som de chofar, que é o som que eu ouvi. Irmãos, um som penetrante na alma. Eu não pesquisei ainda, vou lá pesquisar, porque eu não sei em que sentido, por que eles tocam esse som lá em Jerusalém, mas aí meu filho falou que é de lá. Chofar é um instrumento de lá. Assim, de lá não, assim, tipo seria originário lá, né? Não sei como funciona. Eu só sei que entrou na minha alma. Eu falei, eu vou fazer um vídeo. Porque eu quero que vocês pesquisem lá. Vai lá, procura chofar. S-H-O-F-A-R. Chofar. O Senhor está alertando. E na Bíblia está escrito que ele não fará nada sem antes avisar os seus servos, os profetas. Eu estou na posição assim de, como eu já contei uma vez, né? Que eu estava dormindo de boa lá e acordei com alguém falando para mim, tocando em mim. Eu não abri o olho e fiquei prestando atenção. A pessoa falou para mim, vá e faça vídeos. Foi quando eu falei, eu não vou fazer vídeo não. Do meu jeito, assim, eu sou, de todo jeito, sou tímida, extremamente tímida. Eu sei que eu sou tímida e sob notar, mas quando sob notar eu não me transformo, né? Eu consigo expressar o que Deus manda. Mas aqui não sei nem como eu estou conseguindo fazer vídeo. Eu sou realmente tímida, mas só que o Jesus me dá força. Porque daí nesse dia ele falou, vai e faz vídeos. Aí eu falei, mas se eu fazer vídeo ninguém vai ver. Ninguém vai ver, eu vou ficar fazendo vídeo aí, não vou ter coragem de mandar ninguém ver. E eu não vou ter coragem de ficar falando, ver meus vídeos, né? Mas aí o que Deus fez? Ele falou para mim, vai e faça, que eu me encarrego do engajamento. E ele tem me honrado. Tem me honrado porque já estou com praticamente 4.000 4.000 inscritos. Tem vídeo meu que já alcançou 55.000 visualização. Aí eles mandaram, falando assim, você já pode ser monetizada. E é muito complicado esse negócio, não estou olhando, sei lá, não sei como faz. Tem hora que eu leio lá e me confundo tudo, eu pego e deixo para lá. Não sei como que é ser monetizado, não sei nem como receber isso, não sei se vai funcionar, se tem dinheiro, eu não estou nem aí, eu sei que eu estou fazendo, e o mesmo Deus que falou para mim fazer, que ele ia enganjar, ele vai resolver esse negócio de dinheiro. Também, se ele ver que o prático para mim, se ele ver que eu vou ter condições de receber isso, ele vai se ver com eles lá, ele vai fazer da maneira dele. Mas o engajamento, ele falou, faça que eu me carrego do engajamento. E isso ele tá sendo fiel. Porque realmente eu tenho vindo aqui, Deus sabe que é conduzida por ele, porque eu não teria coragem de vir. E eu venho aqui na igreja e faço. E ele tem me honrado. Graças a Deus. Irmãos, então hoje fica assim, nesse som. Eu quero que vocês eu poderia pôr aqui, mas eu não vou pôr não, cada um pesquisa aí no Google, aí vai som, ou no YouTube mesmo, som de chofar. Que aí depois, quem quiser pesquisa o que é chofar, para que serve. Eu não sei, eu só sei que eu ouvi do céu o som. Vindo do céu, e foi penetrante na minha alma, foi um som, irmãos, o Senhor está preparando para arrebatar a igreja. O Senhor está preparando para arrebatar a igreja. E arrebatar a igreja não significa fim do mundo, como muitos pensam. Não significa fim do mundo. Que sabemos que Jesus vai permitir a gente passar ainda, muitos passar por uma luta, tribulação aqui.
Mas no momento que ele vê que os cristãos não dá mais, que as pessoas não estão dando crédito mesmo, ele arrebata a igreja. E aí é que está o perigo, porque, como eu já disse num outro vídeo, vou ter que nem uma hora passar de novo, mas o Senhor falou que ele não tem compromisso com o evangélico, ele tem compromisso com o cristão. Então quer dizer que ele vai arrebatar os cristãos. E hoje um dentista, eu fui levar meu esposo no dentista, e nós começamos a conversar sobre isso dentro do consultório, e ele falou, não, o povo pensa que Deus vai arrebatar todo mundo. Eu não perguntei se ele é cristão, não perguntei. Aí ele viu que eu era crente, eu acho que começou um assunto interessante. Aí falou, ó, ele pensa, não vai ser, não. Ele vai pegar, ó, ele vai pegar 1, 2, 3, 4 e não vai dar uma van. Ele falou desse jeito. Ele falou, não vai dar uma van de gente que vai ser arrebatado. Não vai dar uma van, não vai dar para encher uma van. Aí eu falei, bom, se vai 18 na van, eu sou uma das 18, porque eu não quero ficar aqui, né? Eu falei. Aí ele dando risada assim, ele falou assim, porque a minha mulher sempre fala sobre isso, minha mulher acredita plenamente que vai ter arrebatamento. Mas eu falei, não é questão de crer, tá na Bíblia, acreditar ou não, se não acreditar, é problema de quem não acredita. Na Bíblia está escrito que ele vai arrebatar os dele. Ele vai se separar e nesse momento ele vai tocar, eles vão, irmãos, tão terrível, meu Deus. A Bíblia está falando que ele vai, que os que conhecem ele vai ouvir a hora que ele chamar. E eu falei isso agora e foi lá no meu coração, porque lembrar aquele som, porque nem todo mundo estava ouvindo? Por que só eu ouvi aquele toque? E estou ansiosa para ouvir de novo. Gostaria de ouvir de novo, daqui a pouco, ouvir outra vez aquele toque daquele instrumento. Não via nada, eu não vi nada. Eu só ouvi. Eu saí de dentro de casa e meu quintal é bem fechado, o muro é bem altão, então abafa um pouco o som, mas eu fui ouvindo, fui na direção do som, abri o portão e fiquei procurando o som, localizei de onde vinha, não era a escola, né? E aí eu vi aquele povo passando, nem ligava, o povo estava conversando, indo para lá, para cá, que tem um postinho aqui perto, tem escola perto, tem fica um monte de carro aqui na frente. Aí eu olhei lá para cima, eu olhei na direção do som, era lá acima do ginásio de esporte aqui, lá em cima, no céu, vinha aquele som, assim, dava a impressão que batia o som no ginásio e vinha no meu ouvido, e eu conseguia ouvir, e os outros não. É que nem o doutor falou hoje. Não vai dar uma van de gente que vai para o céu, porque do jeito que as pessoas estão, e realmente, se as pessoas ficarem batendo nessa tecla, eu sou evangélica, eu sou de Deus, muito engano. Muito engano. Não basta falar sou evangélico, porque Deus não tem compromisso com o evangélico, não. Eu não sei de onde surgiu isso, irmãos, e eu falo com certeza plena, porque o próprio Deus falou para mim, não tenho compromisso com o evangélico. Eu tenho compromisso com um cristão. Então nós temos que renunciar, nós temos que ser plenamente em comunhão com ele, porque não tem como ele ter compromisso com qualquer pessoa. E hoje, que nem eu falei, eu não sei se o doutor é crente, sei lá o que ele é. Ele sentou, ele pôs o remédio no dente do meu esposo, sentou e ficou olhando na minha cara e falando comigo. E falou, olha, todo mundo tem... Minha mulher acredita no arrebatamento. Aí ela fala, mas aí a gente conversa com um com o outro, tá todo mundo achando que vai ser arrebatado. Ai, quando Jesus levar, todo mundo que se diz crente fala quando Jesus levar, não vai ser não, quando Jesus arrebatar a igreja, que nem ele falou. Não vai lotar uma van. Ele falou, vai ser conta 10, quase 15 mil, 20 mil, depois mais um. Então não vai dar uma van. Eu dei risada, porque falei, já pensou? Se Jesus, meu Deus, é muito terrível. Mas só que é uma realidade. Realmente Jesus falou que ele vem buscar um pequeno povo humilde de boas obras. Então tem que estar enquadrado com esses quesitos. Tem que ser pequeno, humilde de boas obras. O pequeno aqui não significa que seria pequeno de sabedoria de tudo, porque tem que ser cheio de sabedoria. Porque se tem o Espírito de Deus, tem que ter sabedoria, porque ele é a essência da sabedoria. E aí, assim, irmãos, eu tive que vir falar, né? Tive que vir falar para vocês, porque
eu não ia conseguir ficar lá dentro de casa. Não ia conseguir trabalhar lá no quiosque sem falar. Eu escutei o som do chofar. E eu sei que é um alerta. Porque se fosse um barulho simplesmente na rua, todo mundo ia ouvir. Só eu ouvi. Deus não me determinou no meu coração ainda o que significou aquilo lá. Mas eu sei que a hora que eu pesquisar sobre chofar, Deus vai me discernindo. Porque o som foi muito forte, assim, de entrar, de penetrar na minha alma, lá dentro da alma, não foi num ouvido só não. Então eu deixo para os irmãos para meditar. Alerta, alerta. Começa a cuidar da sua vida espiritual. Começa a cuidar. Em Apocalipse está escrito assim, bem no finalzinho, no capítulo 22, que aqueles que tiver limpo, não, ou aquele que tiver injusto, faça mais injustiça ainda. Aquele que tiver sujo, suje-se mais. Aquele que tiver limpo, limpe-se mais. Aqueles que estiver fazendo justiça, faça mais justiça ainda. Isso quer dizer, é simples de entender. Se você Deus está alertando, mas você prefere ficar na lama, continua na lama, não dá mais. Eu falei, irmãos, eu falo sempre na igreja, eu sinto Deus assim, de braços cruzados. Eu sinto Deus de braços cruzados, olhando para a terra e falando, quero ver o que vocês vão fazer. Então, nós estamos já nessa época de estar sujo mais. Agora, aqueles que for limpo também, que está procurando fazer justiça, está procurando ser limpo na presença do Senhor, limpe-se mais, não se conforma da maneira que está. Não se conforme da maneira que está. Procure ser mais. A gente tem que procurar ser o mais santo possível que um homem é capaz de ser aqui na terra, porque o resto Jesus completa com o sangue dele. Aí ele sabe que nós não temos força para ser aquilo que tem que ser para ir para o céu. Porque sem santidade ninguém verá Deus. Então, como nós não conseguimos ser santo como deve ser, o máximo que a gente fizer, Jesus completa com o sangue dele. E a hora que ele completa com o sangue dele, nós podemos chegar naquele nível, porque o Pai dele não vai rejeitar o sangue dele. Então, devemos procurar ser o mais santo possível, o mais justo possível, o mais limpo possível para uma pessoa, para um ser humano ser. Tem que ser dessa maneira. E quanto mais se afunila o tempo, mais Deus vai exigir de nós, os cristãos, isso, porque tem muita gente fazendo que bem entende. Tem muita gente achando que pode ficar do jeito que quer, viver do jeito que quiser, agir do jeito que quer, que vai subir. Não vai. Não vai. E eu fico pensando, irmãos, pensei agora assim, meu Deus, e se a voz do Senhor Jesus, o tom, o som, se for esse som do chofar, eu já ouvi. A hora que eu ouvir de novo, eu vou entender que é ele. E se ele não vai usar trombeta ou corneta, que seja um chofar? Poucos estavam prestando atenção. Os que passou na rua, estava eu só, aqui nem meu esposo estava ocupado com outra coisa, não estava nem ouvindo. Lá fora, o povo que estava passando na rua, não estava ouvindo também, estava passando. Ah, meu Deus. Amém, né? Amém. Pai amado, Pai querido. Meu Deus, eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode. Nesse momento, meu Deus, alcança cada um que ouvir esse vídeo, que ouvir, meu Deus, esse relato. Pai querido, alcança, faça uma grande obra, opera na vida de cada um, confirmando, meu Deus. Ah, Jesus, o Senhor sabe que esse som que eu ouvi penetrou dentro da minha alma. Deus, abençoa, meu Pai, que cada um venha ter os ouvidos ungidos para ouvir, para conseguir ouvir também, porque nós precisamos estar atento para ouvir qualquer som. A tua palavra mesmo diz que é para nós olharmos para o céu, porque é do céu que virá, meu Deus, uma repentina destruição. Então nós temos que ficar atento para poder ser escapo desse dia. Opera, abençoa, que cada um, meu Deus, que guardar no seu coração, que pensar no seu coração em subir com a igreja, se prepare para quando a igreja for arrebatada, consiga subir juntamente com a igreja. Abençoa, Deus, é que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém?